Karen Horney teve a preocupação em entender e compreender as dificuldades que o indivíduo tem de se habituar, né? De se adaptar ao meio onde ele está inserido. Horney teve a preocupação com a questão da sociedade, né? O que a sociedade pode causar ao indivíduo. E o indivíduo ele vai buscar constantemente estar se esforçando, né, para se adaptar ao meio. Porém, quando o indivíduo encontra problemas, né, para se adaptar ao meio, ele cria algumas necessidades, né? Essas necessidades, na verdade, vão ser resultantes, né, do esforço, né, que o indivíduo vai fazer para encontrar soluções para os problemas, né, da sua adaptação ao meio. Vamos ver então quais são essas necessidades aí que foram apresentadas por essa psicanalista chamada Karen Horney, que faz parte do grupo que prega a psicanálise culturalista, né? E ela expõe essas necessidades. Vamos lá? Primeira necessidade neurótica analisada, enxergada por Karen Horney, é a necessidade neurótica de afeto e aprovação. E veja que cada uma dessas necessidades vai ser chamada por Karen Horney de neurótica. Necessidades neuróticas. Por que neuróticas? Porque essas necessidades, de alguma maneira, elas são irracionais, ou seja, elas não têm fundamento, né? São meios que a pessoa vai criar para tentar, de alguma forma, resolver seu problema, mas, de fato, não vai dar o resultado que a pessoa espera, né? Então, vamos lá. Primeira necessidade, então, a necessidade neurótica de afeto e aprovação, né? Primeira necessidade que Karen Horney enxergou que o indivíduo tem na sua tentativa de se adaptar ao meio onde ele está inserido. Então, quando ele percebe dificuldades para se adaptar ao meio onde ele se encontra, ele cria essa necessidade, né? Surge essa necessidade neurótica de afeto e aprovação. E todo mundo sabe o que é isso, né? Afeto. As pessoas querem ser bem recebidas, bem tratadas, elas querem ter essa necessidade, né, de se sentirem agradáveis, né? De se sentirem como é que eu posso dizer, alvo da atenção, né, das pessoas. Todo mundo quer esse afeto, todo mundo quer essa aprovação, né? Todo mundo quer se sentir aprovado de alguma forma naquilo que faz, naquilo que deixa de fazer. E a pessoa tem essa necessidade neurótica de afeto e aprovação. O interessante de ser neurótico é porque nem sempre a gente vai conseguir ter essa necessidade suprida, né? Nem sempre vão nos disponibilizar o afeto e a aprovação que a gente necessita. Então, tem pessoas que vivem em busca de suprir essa necessidade no meio onde elas estão inseridas. Elas querem afeto, elas querem aprovação e nem sempre elas alcançam, o que contribui mais ainda para o seu sofrimento neurótico. Segunda necessidade enxergada por Karen Horney é a necessidade neurótica de um parceiro do qual possa depender. Isso pode soar mal, né, aos ouvidos de algumas mulheres, principalmente nesse tempo de empoderamento, onde a mulher está cada vez mais independente. Mas aqui não está falando apenas de mulher, né? Tanto homem quanto mulher, seja quem for, um indivíduo independente de sexo, né? Existem algumas pessoas que têm essa necessidade neurótica de um parceiro do qual possa depender, né? A pessoa com essa necessidade, ela vive como um parasita, na dependência de alguém, dependendo que os outros façam alguma coisa por ela, né? Ela supervaloriza o amor e tem muito medo de ser abandonada e deixada só. Quantas não são as pessoas que não vivem assim, né? Com esse medo e com essa necessidade, né, de ter um parceiro, de ter alguém na vida de quem elas possam depender ou por quem elas possam ser supridas naquilo que elas necessitam. Terceira necessidade é a necessidade neurótica de restringir a vida a círculos estreitos. Pessoas que têm essa necessidade não se dão a muitas amizades, né? Elas não se dão a uma vida social muito aberta, né? Ela não é daquelas como canta o Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. São pessoas que gostam de viver no seu mundinho ali, com poucos amigos ou quase nenhum, né? São bem ali fechadas, né? Não se dão a novas amizades, né? Ficam sempre ali, de certa forma, estreitando-se, né, na vida. Não querem ter vínculos emocionais com muitas pessoas, né? A pessoa vive dessa forma, tem essa necessidade, é uma necessidade neurótica, porque o ser humano não existe para isso, né? Ele precisa se socializar, ter contato com outras pessoas. Isso com certeza não faz bem para a pessoa, mas a pessoa tem essa necessidade.
E essa pessoa não faz exigências, ela se contenta com pouco, ela prefere continuar anônima em tudo que ela faz, ela valoriza a modéstia acima de tudo. Outra necessidade é a necessidade neurótica de poder, né? Que se manifesta através de um forte desejo de poder, e isso faz com que a pessoa desrespeite os outros, ela faz uma glorificação indiscriminada da força, ela despreza a fraqueza, né? E ela tem ali essa sensação de que pode ter poder sobre os outros, superar os outros, né? Ela se vê, né? Sempre numa condição de superioridade em relação aos outros. Tais pessoas acreditam ser possível realizar tudo simplesmente pelo exercício da vontade de poder. Elas querem, então elas vão lá e fazem, pronto, acabou. Será que está certo isso? A quinta necessidade é a necessidade neurótica de explorar os outros. Não precisa nem explicar, né, gente? Tem gente que vive para explorar as pessoas, né? Elas sugam, são como sanguessuga, né? Estão sempre a explorar, a pedir mais dos outros, né? A exigir mais dos outros. A sexta necessidade neurótica é a necessidade de prestígio, né? A avaliação que a pessoa faz de si mesma é determinada pela extensão do reconhecimento público que recebe. Levando em conta que nós vivemos no tempo das curtidas, dos likes, nos Facebooks e Instagrams da vida, imagina como não vive essa pessoa quando ela não recebe uma curtida depois de postar determinada foto que ela achou que ficou legal, né? Se a pessoa tem essa necessidade neurótica de prestígio, isso primeiro já é um sofrimento, né? Ter essa necessidade. E segundo, se essa necessidade não for atendida, imagina como essa pessoa não vai viver, né? A necessidade neurótica de admissão pessoal é a sétima necessidade. A pessoa dominada por essa necessidade envaidece-se de si mesma e deseja ser admirada como pensa que seja e não como realmente é. Muitas pessoas se equivocam em relação ao que elas são, né? Às vezes elas pintam um quadro achando que são uma coisa, quando na verdade elas são outra, porque são pessoas que não se conhecem, né? Querem ser admiradas pelo que elas acham que são e não pelo que elas realmente são de verdade. Oitava necessidade é a ambição neurótica de realização pessoal. A pessoa quer ser melhor e pensa em realizações cada vez maiores como resultado da sua insegurança básica. Então é aquela pessoa que está sempre em busca de mais, né? Nunca se contenta, né? Para se realizar, ela precisa fazer coisas cada vez maiores e melhores do que os outros. A nona necessidade é a necessidade neurótica de autossuficiência e independência, né? Tendo sido desapontada em suas tentativas para estabelecer relações satisfatórias com os outros, a pessoa se isola, né, e recusa-se a manter contatos, né? Torna-se assim um urso solitário, né? Essa pessoa é autossuficiente, ela é independente, ela não precisa de ninguém. Isso por conta de decepções relacionais que ela teve com as pessoas, então ela estabeleceu que é melhor não ter contato com ninguém, viver a vida dela do jeito dela, né, sem ter relações satisfatórias com ninguém, até por conta das decepções que ela já teve outrora. Então a pessoa se isola e se recusa a manter contatos, tornando-se assim uma pessoa solitária, né? A 10ª necessidade, enxergada por Karen Horney, que é uma necessidade, como eu disse no início, né, da pessoa tentar se adaptar ao meio onde ela está inserida, né? Quando ela está com problemas, o que ela faz para tentar se adaptar ao meio? Então essas são as necessidades. A 10ª é a necessidade neurótica de perfeição, né? O medo de cometer erros e de ser criticada leva a pessoa a fazer-se inexpugnável e infalível. Ela constantemente procura defeitos em si mesmos para cobertá-los antes que os outros o vejam. Parece aquela questão do perfeccionismo, né? A pessoa quer ser perfeita a todo custo e, claro, ninguém consegue ser totalmente perfeito, né? Então, veja, essas 10 necessidades são as fontes de onde surgem os conflitos internos. Então, as pessoas que são movidas por essas necessidades, essas pessoas estão vivendo conflitos internos dentro delas, né? E muitas dessas pessoas acham que ter essas necessidades que a gente acabou de citar é normal, né? É normal eu ter essa necessidade, mas com certeza está sendo algo que está fazendo a pessoa sofrer, está deixando a pessoa angustiada. Então, se você, né, se viu, se enxergou em alguma dessas necessidades neuróticas, né, e reconhece, olha, isso aqui não está legal, procura ajuda, né? Procura um aconselhamento, procura uma orientação, procura um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicanalista, um psicólogo, conversa, né, sobre essa necessidade neurótica, uma ou duas ou três, ou quem sabe até todas, não sei, né? Mas seja qual for a sua necessidade neurótica, que você procure ajuda para tentar suprir essa necessidade, não de uma forma que traga sofrimento para as pessoas, nem para você, né? Mas de uma forma sadia, que traga
faça você se sentir bem e as outras pessoas que estão ao seu redor também, viu? Valeu!